o que normalmente faz com que a gente tenha branco? É o nervosismo. A gente fica nervoso com a situação, porque a gente não está acostumado com aquilo. É mais ou menos como quando eu estava na escola. Quando eu ia para a escola, eu estudava, chegava na hora da prova, eu tinha um branco. Por que eu tinha um branco? A professora dizia que era que eu não tinha estudado. Mas eu tinha estudado. Depois de muito tempo, eu descobri que não era eu ter estudado ou não que me dava o branco. Era se eu ficava nervoso ou não. Então, por mais que eu tinha estudado e eu sabia o conteúdo da prova, quando dava o nervosismo da professora dizer assim, você tem 30 minutos, vocês têm 15 minutos. Porra, começava a tremer, me dava um nervosismo e aí aparecia o branco. Quando eu comecei a fotografar, aconteceu de novo a mesma coisa. E aí eu decidi que eu ia fazer como eu fazia na escola, que era levar uma cola junto. Porque na escola eu descobri como eu não tinha mais branco. Quando eu comecei a levar cola na escola, fazer cola, não tô recomendando que vocês fazem em casa não, tá? Colar é feio, colar dá zero, mas eu fazia. Eu sou sincero, foda-se, eu já passei, a professora se me encontrar na rua vai me xingar, mas tá tudo bem. Agora eu sou adulto e eu já posso dizer que eu colava. Só que o que acontece? Quando eu colava, velho, eu não precisava usar cola. Sabe por quê? Porque quando eu tinha cola, eu não ficava nervoso se eu ia esquecer ou não. Porque eu sabia, se eu esquecesse, eu pegava a minha cola e colava. Então, quando eu tinha cola, eu não ficava nervoso. Quando eu não ficava nervoso, eu não tinha branco. O que eu estou dizendo? Na fotografia, normalmente, o que faz a gente ter o branco é o nervosismo. Muitas pessoas vêm aqui na live, na Descom Explicando, e ficam nervosas a falar comigo. Então, atrapalha, erra as palavras, fica um pouco nervoso. Eu notei. Não é que você não sabe perguntar, não sabe falar, não sabe posar. É porque nesse momento você está nervoso. E quando a gente fica nervoso, é uma merda. Porque daí a gente começa a bloquear. Então, primeira coisa, a gente tem que quebrar e entender que o que nos ferra nesse momento é o nervosismo. Então, a gente tem que aos pouquinhos resolver ele. Como a gente resolve o nervosismo? Primeiro, se você se considera tímido? Não. Que bom, porque quem se considera tímido tende a ser mais nervoso ainda, ficar mais nervoso ainda. Primeira coisa que eu ia dizer, parabéns por você estar aqui, porque muita gente tem vergonha de estar aqui. Então, estar aqui, se expor, falar na frente de várias outras pessoas é uma forma de, aos poucos, ir perdendo essa timidez e ganhando mais segurança. Então, o que acontece? Na hora que você vai começar a fotografar, eu divido por partes. Eu não começo logo fotografando. Eu converso, vou tentando me tranquilizar e tranquilizar o cliente. Porque para pensar, a maioria das vezes, o nervosismo que eu sinto ao fotografar não vem de mim. Às vezes vem do cliente. Às vezes o cliente está tão nervoso que passa esse nervosismo pra gente. E aí a gente precisa saber entender e acalmar ele. Dizer, não, tá tranquilo. Fica tranquilo, você nunca fotografou, mas eu já. Então, no começo do ensaio, fica tranquilo que eu vou te dizer o que fazer. Eu vou te dando ideias. Não precisa fazer nada. Eu vou te dando ideias, vou te falando. E à medida que você tiver alguma ideia, você também pode me falar, não tem problema nenhum. Mas confia em mim que eu vou te dizer o que fazer. Ou seja, olha como eu estou tentando tranquilizar o meu cliente. Só que daí alguns fotógrafos vão dizer, mas Robson, eu também fico nervoso e somem as minhas ideias. Por isso que eu sugiro vocês ter uma cola. Por quê? Aí pega um guia de poses, por exemplo, que é uma cola, e tá com a cola aqui. Se te der um branco, tu olha pra cola. Mas você não vai ficar nervoso, você sabe. Você estudou em casa, sabe o que falar, já sabe o que fazer, já sabe quais poses começar a pedir, depois começar a mudar essa direção de pessoas. Então o que acontece? A gente tem que estar tranquilo, tem que tranquilizar o cliente, e aí esse branco não mais acontece. E Gustavo, você colava na escola? Quem é que nunca colou? Tem uma galera que nunca colou. Eu aprendi a não falar mais isso. Tem gente que não colou, tá? Tinha amigas minhas, colegas minhas que nunca colavam, mas elas passavam cola, então elas eram cúmplices, né? Pois é. Então, assim, se você colou na escola onde não podia, você pode colar na hora da fotografia, porque lá não diz que não pode. Só não pode colar o tempo todo. O cliente não pode perceber que você não manja nada, que você só tá copiando ali. Isso aí é feio. Mas, eventualmente você olhar pra cola para te inspirar e arrebentar na prova, ou seja, olhar para tua guia de poses e arrebentar a boca do balão na hora de executar as fotos, tá tudo certo. Então, assim, na escola é proibido colar. E você colou. Então, não tenha medo de colar agora onde não é proibido colar, que é no mercado de trabalho, na hora de fotografar. Então, assim, na minha opinião, é isso. Fica tranquilo, passa tranquilidade para o cliente, não assume o nervosismo do cliente e saiba o que fazer.